Eu sou Matheus Coutinho e eu vou falar um pouco sobre análise dimensional e semelhança. A partir de alguns experimentos, pode-se obter equações para poder descrever certos comportamentos. Por exemplo, força de arrasto. Ainda no exemplo da força de arrasto, a gente tem que a força de arrasto depende de quatro parâmetros independentes, que é o diâmetro, a velocidade, o ρ e o μ, que é a viscosidade. Isso para uma esfera. Usando o teorema de Pi de Bookman, a gente vai poder encontrar essa expressão da força de arrasto. Se a gente faz uma relação entre n parâmetros da forma g de q1, q2 até qn igual a zero, os parâmetros eles podem ser agrupados em expressões do tipo mostradas aí. G de π1, π2 até πn menos m igual a zero, sendo que π1 vai ser G1 de π2, π3 até πn menos m. Aí a relação funcional entre os parâmetros adimensionais independentes de π devem ser calculados experimentalmente. Para determinar esse grupo π, a gente tem uma lista de passos que devemos seguir. Então, passo 1, listar todos os parâmetros dimensionais envolvidos. O passo 2, selecionar um conjunto de dimensões fundamentais. Passo 3, listar as dimensões de todos os parâmetros em termos das dimensões primárias. Passo 4, selecionar da lista um conjunto de R parâmetros dimensionais que inclua todas as dimensões primárias. Passo 5, formar equações dimensionais combinando os parâmetros selecionados no passo 4 com cada um dos elementos remanescentes, um de cada vez, a fim de formar grupos dimensionais. E por último, o passo 6 é certificar de que cada grupo obtido é dimensional. Agora, seguindo com o exemplo da esfera, a gente pode ver que o passo 1, que é listar todos os parâmetros dimensionais envolvidos. Os parâmetros força, velocidade, diâmetro, o ρ, que é densidade, e o μ, que é viscosidade. São 5 parâmetros dimensionais. A gente seleciona os parâmetros dimensionais, os parâmetros primários, que seria o passo 2, que é o m, l e t, onde m é a massa, l é o comprimento e t é o tempo. Então a gente tira essa dimensão primária. Se a gente pegar a força, a velocidade, o diâmetro, todos eles levam em conta esses 3 parâmetros primários, que a gente pode ver ali no passo 3, que a força é massa vezes o comprimento sobre o tempo ao quadrado, velocidade vai ser o comprimento sobre o tempo. Todos eles levam em consideração essas 3 dimensões primárias. E a gente parte para o passo 3, que é descrevê-las. E a gente anota que R, que é o número de dimensões primárias, é igual a 3. No passo 4, a gente seleciona os parâmetros repetentes. No caso aqui, né, os parâmetros repetentes são aqueles que não têm todas as 3 dimensões primárias. No caso aqui também, o que tem as 3 dimensões primárias? Força tem, e a viscosidade tem. O que não tem? Velocidade, diâmetro e o ρ, que é a densidade específica. A gente tem então ali que m igual a r, que são igual a 3 parâmetros repetentes. Seguindo no passo 5, n menos m igual a 2, que a gente viu lá que tinha que fazer, né? n menos m. São 2 grupos adimensionais. A partir daí a gente pode encontrar π no modo que está descrito aí. Seria ρ elevado a velocidade elevada a b, o d, que é o comprimento elevado a c vezes f. Ou seja, né, todo parâmetro repetente é elevado a uma letra. E a gente expande, né? Por exemplo, ali, o ρ. O ρ é massa sobre distância ao cubo, sobre comprimento ao cubo. Aí a gente expande ali do π1, bota massa sobre comprimento ao cubo elevado a A vezes comprimento sobre tempo elevado a B, assim por diante. E a gente iguala isso a zero, que ficaria massa elevada a zero vezes comprimento elevado a zero vezes o tempo elevado a zero. Solucionando esse problema ali exponencial, né, a gente vai ter essas 3 equações aqui, esse sistema de equações. Vamos encontrar o valor para A, o valor para B e o valor para C. E substituindo lá em π1, o A, o B e o C, a gente obtém a expressão de π1
igual a F sobre ρ, velocidade ao quadrado, diâmetro ao quadrado. Do mesmo modo a gente faz para P2, exatamente igual foi feito para P1. Aí como a gente vê se é adimensional, né? Que é o passo 6, que é mostrado aqui. Certificado de que cada grupo obtido é adimensional. Simplesmente substitui os valores ali, né? Para poder mostrar que no final a conta tem que dar 1. Porque se der 1 significa que todas as unidades foram cortadas uma com a outra, né? Isso que significa ser adimensional. E em mecânica dos fluidos, alguns grupos adimensionais têm destaque. Por exemplo, o número de Reynolds, que foi obtido dessa forma. Rho, VD sobre Mi. Não só ele, tem várias coisas que também são obtidas dessa forma e também tem muito destaque se a gente for analisar em mecânicas dos fluidos. O número de Weber também e outros vários. Então a gente passa para semelhança de escoamento e estudo de modelos. Aqui a gente quer que um protótipo e um modelo, na verdade, em escala reduzida, descreva bem o que acontece com um protótipo em testes. Por exemplo, vamos lá, eu quero montar um carro, mas eu quero saber qual que é o arrasto no carro. Então, ao invés de montar um protótipo muito caro em tamanho real, eu monto um protótipo, um modelo barato em escala reduzida e testo em túnel de vento. Aí a gente tem que fazer as devidas adaptações, né, para poder depois botar em escala. Para que o modelo e o protótipo descrevam muito bem, o modelo descreva muito bem como que vai funcionar o protótipo, algumas coisas, algumas semelhanças devem ser observadas. A semelhança geométrica, semelhança cinemática e semelhança dinâmica. Semelhança geométrica é mais fácil de alcançar, né? Porque é só você garantir que o modelo tem exatamente a mesma geometria do protótipo. Já a semelhança dinâmica nem sempre pode ser tão fácil, né? Por exemplo, eu posso fazer o teste do meu protótipo em água e eu posso fazer o teste do meu modelo em ar. Para que o modelo descreva bem um protótipo, tem que fazer algumas adaptações que a gente vai observar no decorrer dessa aula. Esse é um exemplo de um sonar que na verdade ele é arrastado em água, né? Só que a gente quer fazer um modelo em túnel de vento para poder tentar descrever como é que funciona o sonar. Só que um é testado em água, no caso, né? O protótipo é usado na água, o sonar, mas o modelo que a gente está testando é num túnel de vento. Então um é em água e o outro é no ar. Aí vamos lá, são dados aí o diâmetro dos dois, do modelo do protótipo, a velocidade do protótipo, a velocidade da água no protótipo, né? A temperatura da água. Aí vamos lá, para poder... Aí a gente usa aquela equação que a gente encontrou anteriormente, da expressão da força de arrasto, que está exemplificada ali. Devemos considerar também o número de Reynolds iguais, tanto no modelo quanto no protótipo. Devemos também assegurar as conversões, né? Porque tem algumas coisas que estão em pés, pé quadrado, e aí a gente tem que botar tudo para uma mesma unidade, para um mesmo sistema. A partir disso, a gente tem que o número de Reynolds é igual à velocidade do protótipo, isso no protótipo, o diâmetro do protótipo e a viscosidade do protótipo, dividido pela viscosidade do protótipo. Se a gente substituir as informações que a gente tem, que nos foi dado, a gente vai encontrar que o número de Reynolds é quase 5 vezes 10 à quinta. Acontece que o modelo tem que reproduzir exatamente igual esse número de Reynolds. Então a gente usa também o número de Reynolds no modelo, só que agora a gente isola a velocidade no modelo. A partir daí a gente consegue encontrar, né, que a velocidade do fluido no modelo, no caso do ar, teria que ser 157 pés por segundo para poder representar bem o que seria o protótipo na água, o que aconteceria se estivesse na água. Ou seja, também, né, eu tenho que ter a velocidade no ar muito maior do que seria a velocidade na água, para poder demonstrar muito bem qual seria a força de arrasto na água. E como o modelo do protótipo é dinamicamente semelhante ao modelo, então a gente pode encontrar a força de arrasto. Mas existem casos em que a semelhança completa não
pode ser alcançada. Por exemplo, quando a semelhança dinâmica não é alcançada. Porque pode ocorrer que a gente busque algum tipo de fluido para poder reproduzir uma situação do protótipo, mas não encontre nada que seja aproximado para que os números de Reynolds sejam equivalentes. Ainda assim, mesmo com semelhança incompleta, a gente ainda consegue arrumar um modo para poder calcular, para poder fazer um modelo. Por exemplo, a gente tem um protótipo de um ônibus de 8 pés de largura e 84 pés quadrados de área frontal, e com escala de 1 para 16 do modelo. A gente quer determinar a força de arrasto aerodinâmico. A expressão da força de arrasto aerodinâmico é dada ali por CD igual a FD dividido por 1 meio de ρv ao quadrado A. Tem-se também que saber o número de Reynolds, né? Que a gente já mostrou que é muito importante. ρv W, que W é o comprimento, ou a largura, dividido por μ. E aqui, né, a gente já faz a conversão do W, né, para metros, para poder botar no sistema internacional. A mesma coisa para a área. E a gente consegue calcular o coeficiente que a gente estava buscando, que é o CD. A gente também encontra o número de Reynolds, que é tudo dado, é só substituir na fórmula. Mas, fazendo experimentalmente, a gente percebe que o coeficiente de arrasto se torna constante apenas quando o número de Reynolds é 4 vezes 10 a 5. Que a gente encontra isso no gráfico ali do número de Reynolds pelo coeficiente de arrasto. Isso é obtido experimentalmente. E que para esse número de Reynolds, a velocidade do ar é de aproximadamente 40 metros por segundo. E a gente percebe que depois que passa desse número de Reynolds, o coeficiente de arrasto é independente. Então, para o protótipo, a gente usa o número de Reynolds, que tem o número de Reynolds 4,5 vezes 10 a 6, a gente vai usar o coeficiente de 0,46, na verdade, que foi obtido experimentalmente. Então, em escala natural, a gente encontra a força de arrasto botando aquela fórmula lá, né? Do CD, 1 meio de ρv ao quadrado vezes a área. A gente substitui as informações que a gente encontrou, né? Que é a velocidade, que é 100 metros por segundo. Que aí a gente vai ter que mudar, né? Para botar no mesmo sistema. Mudar a unidade dela, né? E o coeficiente de arrasto, que é 0,46. Aí fazendo a substituição ali, colocando na fórmula, arrumando tudo direitinho, a gente tem a força de arrasto igual a 1,71 kN. E por último, o transporte por escala com múltiplos parâmetros dependentes. A gente tem algumas situações, né, que algumas situações, na verdade, podem depender de mais de um parâmetro dependente. Por exemplo, uma bomba d'água. A altura que essa bomba é capaz, a altura de água que essa bomba é capaz de levar, seria, no caso, uma função de G1 e os parâmetros são Q, ρ, ômega, D, μ, muitos parâmetros. A partir disso, a gente considera o teorema Pi de Buchanan. E a gente vai ter que essa expressão aqui, que a gente vai encontrar. Aí a gente tem os parâmetros, né? O P1, o P2, igual a gente fez anteriormente. Aí o que acontece? Se a gente for eliminar, por exemplo, D de P1 e P2, a gente consegue encontrar o NS, que é a velocidade específica da água causada pela bomba, da água ou do fluido qualquer. Dá para fazer várias coisas eliminando outras variáveis dos parâmetros. O nome disso se chama Lei das Bombas.